Já estamos ao vivo pelo YouTube, também agora simultaneamente transmitindo pelo YouTube e também pelo Facebook na página da Igreja Presbiteriana Filadélfia. Esse coronavírus vai mudar a minha vida em muita coisa. Entre as coisas que vão mudar, a minha movimentação no púlpito da igreja. Eu ando muito durante as pregações, né? Me movimento para lá e para cá. E agora tendo que pregar e dar os estudos bem assentadinho e quietinho, né? Bem comportado, eu acredito que lá no púlpito eu vou ter muita dificuldade para ficar assim, bem travado. Graças a Deus por esse dia, graças a Deus pelo cuidado dele dispensado sobre nós nesse domingo, dia 29 de março de 2020. Graças a Deus pela família, graças a Deus por tudo, porque assim a palavra de Deus nos orienta. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para convosco, em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vivamos com gratidão no coração, louvor nos lábios, expressando o quanto nós somos gratos ao Senhor e o quanto nós entendemos que Ele cuida de nós. Meus queridos, hoje pela manhã ministramos uma palavra com base no texto de Gênesis capítulo 15, falando a respeito de Abraão e de sua fé, uma fé inabalável, uma fé que fez com que esse servo de Deus passasse por muitas dificuldades e não desanimasse, não retrocedesse, mas que o levou à firmeza na caminhada com o Senhor, apesar das dificuldades, das lutas, das circunstâncias terríveis pelas quais ele passou, enfrentando tudo com a fé que o Senhor lhe concedera. Agora à noite, eu quero falar também de Abraão vivendo a fé, na experiência da fé, no exercício da fé. De manhã eu falei da fé inabalável. Agora eu quero mostrar essa fé em movimento, essa fé se materializando. Mas antes de ler o texto, anunciar e ler o texto, eu quero orar e pedir a bênção de Deus sobre nossas vidas, nossas famílias e sobre a meditação que faremos aqui, para que a palavra de Deus encontre um lugar todo especial no nosso coração e produza aqui frutos para a glória de Deus. Oremos. Feche os seus olhos onde você está, ou então ore de olho aberto mesmo, né? Mas ore, fale com Deus. Pai querido, Deus Todo-Poderoso, louvado e engrandecido seja o teu nome. Somos muito gratos ao Senhor pelo privilégio que temos de falar com o Senhor, na certeza de que o Senhor nos ouve, de que o Senhor nos atende, de que o Senhor responde às nossas orações. Não por nós, porque não merecemos, Senhor. Na verdade, continuamente, a gente se desvia da tua presença, a gente pratica o que é mal aos teus olhos, a gente entristece o teu Espírito Santo. Mas entramos na tua presença santa e gloriosa, de forma ousada e corajosa, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Pelos méritos dele, entendemos é que somos aceitos na presença do Senhor, é que somos acolhidos na tua família, é que temos as nossas orações ouvidas e atendidas pelo Senhor, é que os nossos louvores cheguem a ti e são aceitos como aroma suave, como sacrifício agradável ao Senhor. É por Jesus que nós estamos aqui. E nós agradecemos ao Senhor por Ele,
pelo que Ele fez por nós, pelo que Ele conquistou para nós, pelo que Ele está fazendo agora, porque a Tua palavra diz que Ele está conosco em todos os momentos na nossa caminhada. A Tua palavra diz que Ele é também o nosso intercessor, é o nosso advogado. Obrigado pelo Espírito Santo, que nos ensina, que nos revela a Tua vontade, que não nos deixe esquecer aquilo que o Senhor tem nos ensinado, para que a gente possa caminhar na luz da Tua presença, da comunhão com o Senhor, da comunhão com os nossos irmãos. Obrigado pela família, obrigado pela igreja, obrigado pelo trabalho, obrigado por esse momento que nós estamos vivendo, apesar das incertezas, do medo, da insegurança. Obrigado porque sabemos que o Senhor está conosco e tudo, absolutamente tudo, coopera para o bem daqueles que amam o Senhor, daqueles que são chamados segundo o propósito do Senhor. Dá-nos a graça de passarmos por tudo, sustentados pela boa mão do Senhor, e de sairmos dessa situação melhores do que quando ela nos pegou, do que quando ela se abateu sobre nós. Que saiamos homens melhores, mulheres melhores, maridos e esposas melhores, filhos melhores, patrões e empregados melhores, crentes melhores, e nos tornemos de fato homens e mulheres segundo o coração do Senhor, independentemente da nossa idade, mas que o Senhor seja glorificado nas nossas vidas e através de nós. Perdoa os nossos pecados e abençoa-nos nesta noite, na leitura e na meditação da Tua palavra, que ela seja o nosso alimento, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Meus queridos, o texto, obviamente, não poderia ser outro, né? Já que eu falei de Abraão de manhã e disse na nossa apresentação que falaríamos também sobre Abraão. Então, o texto está em Gênesis também. Gênesis, capítulo 22. Eu vou ler apenas os 3 primeiros versículos, porque depois trabalharei os outros versículos durante a nossa meditação. Então, se você tem a Bíblia em mão, por favor, abra e mantenha aberta em Gênesis, capítulo 22. Deus prova Abraão. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. O que assusta você? O que gera ansiedade no seu coração? O que inquieta a sua mente? O que tira o seu sono? O que faz você perder o apetite? O que realmente deixa você preocupado? Algumas pessoas, diante de provas, de testes, e eu me lembro muito bem o que aconteceu comigo lá nos idos dos anos 80, quando eu fui tentar a minha carteira de habilitação. E como eu fiquei ansioso aquela semana. Todo desorganizado nas minhas emoções. E meu organismo funcionando terrivelmente mal. Por conta da ansiedade gerada diante daquele teste, daquela prova a qual eu seria submetido.
Algumas pessoas ficam muito inquietas nessas situações. Outras situações ainda mais sérias é quando aguardamos à espera do resultado de uma biópsia. Quantas pessoas se sentem muito mal, inquietas, roem as unhas, comem excessivamente ou param de comer totalmente, não conseguem dormir ou dormem exageradamente por causa da preocupação e da ansiedade. A maioria de nós, acredito eu, não fica tranquilos e em paz em situações dessa natureza. O texto que acabamos de ler, não só os 3 primeiros versículos do capítulo 22, mas todo o capítulo 22 de Gênesis, coloca diante de nós a mais dura prova que alguém pode enfrentar. Abraão, o pai da fé, recebeu uma ordem de Deus para sacrificar seu filho, seu único filho, o filho da promessa, o filho do milagre. Veja o versículo 2, quantas informações Deus deu a Abraão para que ele não tivesse dúvida do que Deus estava falando, do que Deus estava pedindo para ele. Veja, acrescentou Deus: toma teu filho. Meu filho? Sim, teu filho. Você tem outro? Não. Então, teu único filho, está no texto. Meu único filho? Sim. E para que não restasse dúvida, Deus disse ainda o nome do filho: Isaque. Toma Isaque. Porque ele já tinha um filho de Agar. E agora Deus está dizendo, para que ele não confundisse, eu estou pedindo Isaque. E mais, Deus disse: o filho que você ama, toma esse filho e vai-te a um lugar que eu vou te mostrar. E ali você vai oferecer esse filho a mim em holocausto. O holocausto era um sacrifício queimado, era uma oferta queimada, era necessário um altar, lenha e fogo, e a oferta, o sacrifício, era colocado sobre a lenha para ser queimado. E era isso que Deus estava pedindo a Abraão. Era isso que Deus disse para Abraão fazer a seu filho, o filho que ele amava, o único filho que ele tinha, Isaque. Justamente ele, que havia crido nas promessas de Deus quanto ao seu herdeiro, justamente a ele, agora Deus lhe pede que sacrifique o filho de sua velhice, o filho que era fruto de um milagre. Nós não sabemos o que passou pela cabeça de Abraão, os pensamentos, o que aconteceu no coração desse servo de Deus naquele momento. Mas se fosse eu, você, talvez teríamos perguntado: será que Deus está voltando atrás em sua palavra? Será que Deus está revogando a sua promessa? O que aconteceu? Estava tudo indo tão bem, o que mudou para que agora o Senhor possa me pedir o que está me pedindo? Na verdade, não era nem um pedido, era uma ordem, era uma ordenança. Mas uma coisa nós sabemos, meus irmãos, se não sabemos o que passou na mente e no coração dele naquele momento, uma coisa nós sabemos: diante da vontade revelada de Deus, fica evidente uma vez mais a fé inabalável de Abraão e a sua obediência sem restrição, sem questionamento ao Deus da sua vida. Porque isso está no texto. Deus fala com ele, Deus ordena a ele o que fazer,
E no versículo 3 diz que ele se levantou, preparou tudo e foi. Não sei o que estava passando na mente e no coração, mas eu sei que esse servo de Deus era obediente ao seu Senhor e tinha uma fé realmente inabalável. Novamente, o servo Abraão respondeu positivamente ao Deus da sua vida. E assim haveria de ser sempre ao longo da sua caminhada, ao longo da sua vida. Em meio a essa dura prova, meus queridos, Gênesis 22 nos fala também de fé, como vimos hoje pela manhã em Gênesis 15, mas aqui em Gênesis 22 temos a fé em movimento. Essa fé inabalável, aqui em Gênesis 22, ela está agindo, ela está se movimentando. Aqui em Gênesis 22 é uma fé prática, é uma fé que produz resultados. Esta fé é um presente do Pai do céu para nós, para que por ela possamos viver. A vida com Jesus é assim. A vida com Jesus é um chamado para viver pela fé. Podemos aprender aqui em Gênesis 22 algumas lições preciosas, analisando a dramática experiência de Abraão, o pai da fé. E é isso que nós vamos fazer, olhar para o texto e extrair algumas lições para a nossa vida, para que possamos aprender com esse servo de Deus a colocar para funcionar a fé que nós já temos no Deus Todo-Poderoso, uma fé que é presente dele para nós. Primeiramente, guarde isso no seu coração e leve isso com você na sua caminhada com Jesus. Viver pela fé significa que eu posso andar com segurança, mesmo quando o caminho é desconhecido. Eu vou repetir para você guardar. Viver pela fé significa que eu posso andar com segurança, mesmo quando o caminho é desconhecido. Veja bem, toda a resposta de fé de Abraão foi através de um andar, de um caminhar pelo desconhecido. A começar pelo chamado dele em Gênesis capítulo 12. O Senhor disse: sai de onde você está, abra mão de toda a segurança e conforto que você tem aí e vem comigo. Para onde? Para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Nesse momento, lá em Gênesis 12, Deus fez, pela primeira vez, promessas a Abraão de fazer dele o pai de uma multidão. E naquele momento Abraão tinha 75 anos, estava com 75 anos. E Abraão esperou por 25 anos para ver a promessa do filho se cumprir. Quando Isaac nasceu, Abraão estava com 100 anos de idade. O próprio capítulo 15, que meditamos nele hoje pela manhã, onde temos a reafirmação da promessa de Deus para a vida de Abraão, e as novas revelações que ele recebeu sobre a vida dele, sobre a vida dos descendentes dele, aquela questão da escravidão por 400 anos, as revelações sobre a terra, todo o caminhar de Abraão foi um caminhar pela fé, andando pelo desconhecido. Abraão sempre caminhou pelo desconhecido, mas também ele sempre iluminou os seus passos com fé genuína, com fé no único Deus vivo e verdadeiro, fé naquele que tudo pode. Veja bem quando Deus, através dos anjos, anuncia a Abraão que daí um ano ele seria pai e Sara seria mãe. Volte a sua Bíblia no capítulo 18, depois a gente vai para o 22 de novo. Mas olha Gênesis 18, os anjos estão ali conversando com Abraão e
o assunto era o juízo de Deus sobre a cidade de Sodoma e Gomorra, mas também o Senhor inseriu mais uma vez a reafirmação da promessa dele para com Abraão e para com os descendentes de Abraão. E no verso 10 do capítulo 18, disse um deles, um dos anjos: certamente voltarei a ti daqui 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara estava escutando à porta da tenda, atrás deles. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e Sara lhe havia cessado o costume das mulheres. Aí Sara ouviu e riu. Como pode ser? Meu marido está com quase 100 anos, e eu com quase 90. Já não temos mais intimidade? Como pode ser isso? E ela riu. Porque ela riu, o anjo fala mais alguma coisa a Abraão, mas veja o verso 14. O anjo pergunta para eles: acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Será que o Deus Todo-Poderoso não pode dar filho a um casal com quase 100 anos de idade e que não tem mais o relacionamento íntimo entre marido e mulher? Claro que pode. Podia e ainda pode. Se ele quiser fazer, ele é Deus. E se ele não fizer, ele continua sendo Deus, não é verdade? Mas ele pergunta: acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Claro que não. E o anjo então completa e reafirma: daqui 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Agora voltemos lá para o capítulo 22. Gênesis 22, meus irmãos, além de narrar uma situação complicadíssima, o verso 1 ainda nos informa que Deus estava provando Abraão. Que prova difícil, que prova complicada, que prova pesada, dura. Meu Deus, não é? Até aqui, Abraão esteve sempre andando e agindo por fé, confiando nas promessas de Deus. Mas agora parece que Deus está revogando as promessas. Agora o teste, a prova, era bem mais complicada, porque a confiança de Abraão seria provada ao extremo. A fé de Abraão seria provada contra toda a lógica humana. A fé de Abraão seria testada contra todo o senso comum. Meus queridos, repito o que eu disse ainda há pouco, não sabemos o que se passou no coração e na mente dele. Mas eu não posso deixar de considerar que turbilhões de interrogações, dúvidas e medos, por ser Abraão, um ser humano, pecador, invadiram o coração e a mente desse pai naquele momento. Era o único filho. Não tinha outro, humanamente falando, não havia sequer possibilidade de ter outro filho, porque agora Abraão já não tinha mais 100 anos. Agora Abraão estava aproximadamente com 115 anos. Isaac, segundo alguns comentaristas, estavam aqui com 15 anos. Sara já estava com 105 anos. Como? Se eu sacrifico meu filho, o único filho, como que eu vou ter outro filho agora? Já não foi muito fácil crer que teríamos um filho aos 100 anos de idade e agora aos 115, aos 118. Como seria isso? Mas Abraão, mais uma vez, olha para o Senhor da sua vida, ouve a palavra, entende e assimila a ordem de Deus e não faz perguntas, não questiona, não se queixa. Meus irmãos, é impressionante, é admirável, é desafiador para nós a fé e a obediência do crente chamado
Abraão, a fé em Deus, a obediência a Deus. O texto, na carta aos Hebreus, no capítulo 11, verso 1, diz que fé é a convicção de fatos que não se veem. Eu creio que Abraão possuía essa fé genuína e verdadeira. Por isso, naquele momento, Abraão viu o desconhecido. Abraão conseguiu contemplar o que ainda não existia. Não tenho dúvidas que foi essa mesma confiança no amor do Pai que levou Jesus a se entregar lá na cruz por amor a você e por amor a mim, e declarar de forma convicta: a minha vida ninguém a tira de mim. Eu espontaneamente a dou e torno a reavê-la. Eu entrego e torno a reassumi-la. Ele diz: esse mandato eu recebi do meu Pai. E lá na cruz, ele orou dizendo: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus é o Cordeiro de Deus que foi levado ao altar, foi levado à cruz e foi sacrificado em nosso lugar. Meus amados irmãos e irmãs, se o momento é de crise, se tudo parece estar contra nós, se nada está dando certo, se o céu está nublado e à nossa volta o mar está agitado, não precisamos temer, enquanto caminhamos envolvidos pelas incertezas do momento, pois é passando pela provação que a nossa fé é aprovada. É passando pela provação que a nossa fé é firmada e confirmada, como foi a fé de Abraão. Se percebemos que o medo começa a tomar conta, que as perguntas são muitas e as respostas não são satisfatórias, nós temos o que fazer. Podemos clamar pelo nome poderoso de nosso Senhor Jesus Cristo. Podemos correr para os braços dele, mas desanimar, desistir, duvidar do amor de Deus, do cuidado de Deus, de forma nenhuma. Pois em Jesus Cristo, o nosso bom pastor, nós podemos andar pelo desconhecido, passar até mesmo pelo vale da sombra da morte. Esse cenário terrível que nós estamos vivendo, mundialmente falando, é o cenário perfeito, irmãos, para Deus operar milagre e para vermos o impossível acontecer. Porque o Deus no qual cremos, ainda hoje, tem poder para fazer o impossível se tornar possível. Abraão não sabia ao certo o que Deus faria, eu imagino. Ele apenas confiou e enfrentou aquela situação que lhe era completamente estranha e desconhecida, mas enfrentou aquela situação com a sua confiança e esperança depositadas no Deus Todo-Poderoso. Uma segunda lição que eu quero compartilhar com vocês é que viver pela fé significa que eu posso ver agora o que ainda está fora do alcance dos meus olhos físicos. Como eu repeti a primeira lição, eu vou repetir a segunda, para você guardar. Viver pela fé significa que eu posso ver agora, já, o que ainda está fora do alcance dos meus olhos físicos. Eu não consigo ver com esses olhos, mas com a fé eu vejo além das circunstâncias que me cercam, até mesmo daquelas que eu imagino que podem acontecer, mas eu não tenho certeza.
A fé traz a certeza de que Deus está comigo, de que Deus é por mim. E a fé nesse Deus que tudo pode, inclusive fazer o impossível, realizar milagres. Ainda hoje, coisas que a nossa mente finita não pode alcançar, imaginar, Ele é capaz, porque Ele é Deus, totalmente sábio, todo-poderoso. O texto não nos diz, estou repetindo isso pela terceira vez, o texto não nos diz como estava o coração e a mente de Abraão. Mas certamente aquela era uma situação difícil, mesmo para ele, o pai da fé. Abraão, por meio de sua fé no Senhor, ele olhou além das circunstâncias, ele olhou além das nuvens, como no Salmo 121, e conseguiu visualizar no horizonte o sol da esperança. Porque assim que ele recebeu a ordem de Deus, imediatamente ele se dispôs a obedecer. Acordou de madrugada, preparou tudo e foi. E se pôs a caminho. Perceba aqui a fé em ação, a fé agindo. Isso é viver pela fé, meus irmãos. Não estou vendo, não estou entendendo o que está acontecendo, está tudo estranho, mas Deus está comigo, Ele me deu uma palavra, Ele me deu uma ordem e eu vou cumprir. Quando? Agora. Não vou esperar a situação melhorar. É agora. É já. E eu vejo nessa decisão de Abraão e nessa ação imediata a fé em exercício. A fé se concretizando. A fé impulsionando esse homem de Deus à obediência. E precisa ser assim comigo e com você. A fé que nós dizemos ter precisa nos conduzir à obediência e submissão a Deus, mesmo que a gente não esteja conseguindo enxergar absolutamente nada com os nossos olhos físicos. Talvez nos falte essa capacidade e determinação de obedecer imediatamente à palavra de Deus. Mas eu preciso te dizer que nunca é tarde para aprender e para começar a obedecer a Deus e a viver pela fé. Que tal, se você ainda não está fazendo isso, começar a fazer hoje? A partir de hoje, obedecer realmente a Deus e a viver realmente pela fé no Todo-Poderoso. No verso 7 de Gênesis 22, a certa altura da caminhada, Isaac perguntou ao pai: e ele disse: eis o fogo e a lenha. Isaac está perguntando para Abraão. Eles já estavam andando, já há vários dias. O verso 4 diz que ao terceiro dia, Abraão estava ainda longe do monte, mas avistou o monte onde ele haveria de, entre aspas, sacrificar Isaac. Deixaram ali os dois servos e agora seguem juntos, o pai e o filho, Abraão e Isaac. Isaac pergunta agora a Abraão: aqui está o fogo, temos aqui a lenha, mas onde está o cordeiro que será sacrificado? Onde está o cordeiro? E Abraão responde no verso 8: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E eles continuaram caminhando junto. O que Abraão poderia ter dito nesse momento, irmãos? Havia muitas possibilidades de respostas. Mas o que temos aqui? A meu ver, a fé funcionando.
Mais uma vez, nesse exato momento, eu vejo a fé operando, a fé agindo concretamente. Deus proverá para si. Queridos irmãos e irmãs, os olhos da fé, a visão da fé, ultrapassam as tormentas da vida, vão além das crises, da dor e das perdas, às quais todos nós estamos sujeitos. Porque a fé é verdadeira, a fé que tem origem em Deus e deve ser depositada nele, nos leva a enxergar o Senhor Todo-Poderoso. Veja bem, essa fé verdadeira nos leva a enxergar, a ver o Senhor Todo-Poderoso em meio aos dramas e dilemas da vida. Ele é o Senhor, o Deus eterno. Ele é o provedor para todas as nossas necessidades. Não são os nossos braços, irmãos. Não são os nossos amigos. Ainda que Deus possa usar os nossos braços, ainda que Deus use os nossos amigos, não são os recursos que temos, o bom emprego, a empresa que eu ergui, ou que a minha família ergueu e eu herdei. O Todo-Poderoso, o Deus eterno, é que é o provedor para todas as nossas necessidades. Ele faz isso de vários meios, através de vários meios. E ele traz para a nossa vida, desde as coisas mais simples às mais complicadas, segundo, sim, a nossa necessidade, mas acima de tudo, segundo a vontade dele, segundo o poder e a bondade dele, no tempo dele. Mas eu preciso estar no lugar certo. E esse lugar é Jesus Cristo. É a rocha sobre a qual eu devo edificar a minha vida. E você deve edificar a sua, construir a sua. Estabilizar a sua vida, a sua casa, a sua família, sua empresa, seu trabalho, seus estudos, seu casamento, seu namoro. Jesus é o lugar onde devemos estar, para que sejamos agraciados por Deus com aquilo que Ele tem para nós, em cada momento da nossa caminhada. É somente a fé, e somente a fé, é capaz de nos fazer erguer os olhos para o alto, de onde vem o nosso socorro, e confiar plenamente na providência divina, e superar os momentos mais críticos que tivermos de enfrentar na caminhada. Somente a fé no Todo-Poderoso é capaz de nos fazer erguer os olhos para o alto, de onde nos vem o socorro, e confiar totalmente na providência divina, e superar os momentos mais críticos que a gente vier a enfrentar, que a gente está enfrentando agora. Então, pela fé, você pode caminhar com segurança, mesmo se o caminho for desconhecido. Você nunca andou por ele. Experimentamos, em 2009, se não me falha a memória, a experiência terrível com o H1N1. Estamos vivendo algo parecido, mas dizem que o coronavírus é muito pior. Então, para nós, é um caminho desconhecido. Tanto é que eu não me lembro se em 2009 houve toda essa paradeza que estamos tendo agora. Mas pela fé nós podemos caminhar com segurança, mesmo por caminhos desconhecidos, porque o Senhor caminha conosco. E pela fé eu posso ver agora, já. Eu posso contemplar já o que os meus olhos físicos ainda não conseguem enxergar. Terceira e última lição que eu compartilho com vocês, com base nesse texto de Gênesis 22, nessa experiência dramática de Abraão sendo provado por Deus, que viver pela fé, em terceiro lugar, significa que no tempo certo e no lugar certo, eu vou receber a provisão de Deus. Repetindo,
Viver pela fé significa que no tempo certo e no lugar certo, eu vou receber a provisão de Deus para minha necessidade. Pergunto, você já parou para pensar na hipótese de Abraão ter desistido de obedecer a Deus e seguir em frente para sacrificar Isaac? Você já pensou na possibilidade dele ter retrocedido? Você consegue imaginar o que poderia ter acontecido? Você pode estar dizendo assim, Deus teria um outro plano. É possível. É possível. Mas com respeito à nossa salvação, só tem um plano, é Jesus Cristo. E eu preciso crer nele para receber o perdão dos meus pecados e a vida eterna. E ter o meu nome arrolado no livro da vida. E caminhar com segurança nesse mundo, na companhia do meu Senhor e do meu Salvador, que está comigo todos os dias, como ele prometeu. Não sei se Deus teria um plano B, no caso de Abraão ter retrocedido. Mas se ele tivesse retrocedido, ele não teria recebido o livramento daquela situação. Se ele tivesse retrocedido, ele não teria visto o milagre que ele viu. Ele não teria crescido na sua experiência de fé. Experiência de fé que naquele momento estava sendo provada, mas que se materializou ali, se concretizou ali mais uma vez. E quanto a nós, se Abraão tivesse desistido, não seríamos abençoados por meio dele, como Deus prometeu a ele mais de uma vez: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E ainda não teríamos esse exemplo maravilhoso a respeito de viver pela fé. Abraão teria perdido, o mundo teria perdido se Abraão tivesse retrocedido, mas ele não retrocedeu. Ele foi até as últimas consequências. Olha o verso 9 até o verso 12, o que temos aqui. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar e sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, que situação, seu filho, e o deixou no altar, em cima da lenha. Verso 10. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar Isaque, uma espécie de facão encurvado, como se fosse uma foice. É o que dizem os comentaristas, os estudiosos. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. A coisa mais preciosa que você tem, eu pedi e você não me negou. Agora eu sei que você teme a mim. Eu sei que o seu relacionamento comigo é verdadeiro. Você está provando isso. O que Deus tem pedido a você? Será que é precioso demais para você tentar manter em seu poder, em sua mão, que você não possa entregar a Ele, que você não possa consagrar a Ele? Sua vida, sua juventude, seu tempo, seu dinheiro, sua casa, seus outros bens, a sua empresa, o seu emprego, os seus conhecimentos, os seus talentos, o seu namoro, o seu casamento, os seus filhos, a sua esposa, o seu marido. O que você tem de tão precioso que você acha que é difícil entregar nas mãos de Deus, consagrar a Deus, para que você
possa experimentar de fato como a fé no Todo-Poderoso é prática, como ela funciona, como ela opera resultados concretos. Querido, não retenha o que você não pode manter, mas confie em tudo que você é e tem nas mãos do Todo-Poderoso. É assim que você vai preservar o que você é, o que você tem, o que é precioso para você. É colocando tudo nas mãos de Deus, é consagrando tudo a Ele. Percebeu aqui o que estava acontecendo? Por isso, Abraão viu a sua fé se concretizar, viu a sua fé se materializar através do carneiro que surgiu preso nos arbustos atrás dele. Olha o verso 13. Depois que o anjo fala com ele, não toca no garoto. Tendo Abraão erguido os olhos, viu. Ele já estava ali um tempão. Não tinha percebido aquele carneiro. Se aquele carneiro estivesse ali, claro que ele teria percebido, irmãos. O carneiro estava preso pelo chifre nos arbustos. Certamente o carneiro estava inquieto, se mexendo, tentando se libertar, e Abraão ali trabalhando e cortando as coisas, preparando tudo para construir o altar, para sacrificar Isaac. Mas de repente, ele olha e o que ele vê? Atrás de si um carneiro. Então Abraão tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. No momento exato, porque Abraão estava no lugar certo. A provisão de Deus chegou, Deus entregou para ele recebeu o que ele de fato necessitava. Meus queridos, eu não posso afirmar que Abraão anteviu esse carneiro quando disse lá no caminho, respondendo a Isaac, Deus proverá. Mas agora, o carneiro para o sacrifício estava ali, bem ali, e preso. Ele não teve nem que correr atrás do carneiro. Olha como Deus é maravilhoso. Se você confiar nele, se você for com ele em obediência, em submissão, certamente, irmãos, muitas das coisas que nós corremos atrás, Deus fará chegar com tranquilidade na minha mão e na sua, na minha casa e na sua. O carneiro, preso nos arbustos, era a provisão de Deus para uma necessidade real. A necessidade era oferecer a Deus um sacrifício. Se não fosse aquele carneiro, o sacrificado seria Isaac. Mas Deus envia o carneiro e supre aquela necessidade real. Diz o texto, verso 14, e pôs Abraão por nome aquele lugar, o Senhor proverá. Daí dizer-se até ao dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Aquele lugar era considerado o lugar do sacrifício. E passou a ser, a partir daquele momento, o lugar da provisão e da salvação de Deus. Meu irmão, minha irmã, talvez até hoje, a sua vida, a sua família, tem sido o lugar do sacrifício. O lugar da dor, o lugar das tristezas, o lugar das decepções, o lugar da desconfiança, das suspeitas, das inquietações, da intranquilidade. Talvez tenha sido assim a sua vida e o seu lar. Mas eu não tenho dúvida que se você está conosco agora, ou você que assistirá essa live depois, Deus tem um propósito na sua vida. Deus quer fazer da sua vida e da sua família o lugar da provisão dele, o lugar da salvação dele, o lugar onde ele pode manifestar o seu poder,
ordenar a sua bênção e realizar milagres na sua vida, na sua família, nos seus negócios, nos seus sonhos e planos. Deus quer fazer da sua vida e de tudo que envolve a sua vida um lugar de bênção, um lugar onde Ele possa manifestar o seu poder e derramar sobre a sua vida o que Ele tem reservado para você. Creia nisso, em nome de Jesus. A palavra de Deus, em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 13, verso 58, nos informa que a incredulidade bloqueia os milagres e eles não acontecem. Nesse texto que eu citei, somos informados de que Jesus não pôde realizar muitos milagres em Nazaré, como realizou em outros lugares, por causa da incredulidade deles. Então não seja incrédulo, não seja incrédula. Sejam crentes, em nome de Jesus. Não importa em que área da vida você está sendo provado ou provada, ou em que área da vida você vier a passar por provação. Então somente creia, confie, persevere andando em obediência com Jesus, que prometeu estar com os dele, com as suas ovelhas, com seus filhos, com seus discípulos. Ele prometeu estar com ele ao longo do caminho, todos os dias, em qualquer situação. Queridos, as lições de Gênesis 22 e o belo exemplo de Abraão, que viveu pela fé, devem conduzir você e a mim de forma que experimentemos no dia a dia o quanto a fé no Deus Todo-Poderoso produz resultados concretos. E ele termina o texto, Deus falando com Abraão através do anjo e reafirmando as promessas dele para a vida de Abraão e para a nossa vida também. Quero apenas terminar de ler o texto, a partir do verso 15. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos, e nela, na tua descendência, serão benditas todas as nações da terra. Num outro texto ele diz, todas as famílias da terra, o que inclui a minha e a sua, louvado seja Deus. Porquanto obedeceste à minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Submeta-se ainda hoje à vontade soberana do Senhor e aguarde o livramento que ele lhe dará. Aguarde também as provisões que estão reservadas para você, as quais ele enviará no momento certo para cada situação em sua vida e família. Concluindo, pela fé podemos andar por caminhos e situações desconhecidos. Pela fé podemos crer no impossível e ver o invisível. Pela fé recebemos o livramento e as provisões de Deus. Na minha época de jovem, faz um bom tempo, tinha uma música popular brasileira que o cantor, equivocadamente, na sua letra, dizia que a fé não costuma falhar. A fé não costuma falhar. Não sei a qual fé esse referido cantor popular estava mencionando, estava acostumado a lidar. Não sei de que fé ele estava falando. O que eu sei? Eu sei que a fé colocada no Rei dos Reis, no Médico dos Médicos, no Pastor dos Pastores, a fé colocada no Mestre dos Mestres, no Senhor dos Senhores, no Todo-Poderoso Jesus Cristo, cujo nome está acima de todo nome,
e diante do qual todo joelho vai se dobrar e toda língua vai declarar e confessar que Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. A fé colocada nele jamais falhará. Essa fé nunca falha, porque Deus, em Cristo Jesus, é o autor dessa fé e o consumador dessa fé. Se você vive e anda pela fé na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, saiba, você jamais estará sozinho ou sozinha. O Senhor Todo-Poderoso se faz presente na sua vida, caminhando lado a lado com você. Creia, confie e descanse. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa, a sua família. Deus abençoe o seu trabalho, em nome de Jesus. Quero orar e abençoar a sua vida. Pai, muito obrigado, porque até aqui o Senhor nos conduziu. Até aqui o Senhor nos guardou, nos abençoou. E certamente, o Senhor que esteve conosco, que está conosco, o Senhor estará conosco conforme o Senhor prometeu. Dá-nos a graça, cada um de nós, a mim e aqueles que me ouvem agora, aqueles que estarão ouvindo essa mensagem posteriormente, dá-nos a graça de vivermos pela fé, fé no Senhor, que é o Todo-Poderoso, que nos deu essa fé como um presente, como uma dádiva, e que leva essa fé a se materializar, a funcionar realmente, fazendo com que a gente receba através dela aquilo que nós precisamos. E agora o que nós precisamos, Pai? Precisamos continuar caminhando, seguindo em frente, confiando no Senhor, orando pelas nossas autoridades, no Brasil e no mundo, para que esta situação e qualquer outra que estiver afligindo a nossa alma, tirando a nossa paz, venha a ser solucionada em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Abençoe a vida dos meus queridos que me ouvem. Abençoe as suas famílias. Abençoe o trabalho de cada um, Senhor. Em nome de Jesus, abençoe as igrejas no Brasil e no mundo, para que a gente prossiga firme, testemunhando a respeito do Evangelho, levando a Tua palavra com a nossa vida, com a nossa voz, para que outras pessoas, muitas outras pessoas, venham ter a mesma experiência de Abraão, a mesma experiência que nós, de vivermos confiadamente no Senhor, no Teu cuidado para com as nossas vidas. Fica conosco, dá-nos uma noite de sono, de paz, sossega o nosso coração e a nossa alma, ministra a Tua cura na vida de quem precisa de um toque todo especial na saúde. Livra e liberta do mal, dos vícios, aqueles que têm andado por caminhos que não agradam ao Senhor, que têm, na verdade, trazido dor, tristeza para a família. Mas ministra a Tua graça, Senhor, em cada área da vida dos meus queridos que estão me assistindo agora ou que me ouvirão depois. Mas que o poder do Senhor opere de forma tremenda, abundante na vida de cada um de nós. Nas Tuas mãos nos entregamos. No Senhor nós confiamos. No Senhor nós esperamos e descansamos. Louvado seja o Senhor. Em nome de Jesus e para a glória dele oramos. Amém. Deus te abençoe mais uma vez. E uma semana maravilhosa para você e para a sua família. Até a próxima, se Deus quiser.